eu tinha 13 anos, eu tava criando a minha empresa, eu tinha acabado de ter a ideia, e eu fui marcar uma reunião com o maior vendedor de material escolar de Alagoas, com a maior loja que vendia Esse material escolar sotaque de Alagoas. maravilhoso que você tem é de Alagoas, É de né? Alagoas, O pessoal do podcast estão pensando nesse sotaque envolvente. Esse sotaque esse swing gostoso. Eu Eu sou do Nordeste. E aí eu fui ter essa reunião, fui tentar marcar a reunião. E aí eu peguei no telefone e liguei, fiz uma voz mais grossa. Nada, né? Voz de criança do mesmo jeito, eu tinha 13 anos de idade, eu tenho voz de criança hoje. Imagina com 13 anos de idade como é que não era a minha voz. Marquei, deu certo. Cheguei lá pra ter reunião, fui sozinho. Com 13 anos de idade, meu motorista me deixou na porta da loja, eu desci com a pastinha debaixo do braço, com todo o material impresso para explicar o que era listite, sem saber muito bem o que é que eu queria. Eu queria apenas ter uma perspectiva de um cara que já estava naquele mercado para conseguir saber o que é que ele pensava em relação àquela minha ideia. Eu estava inseguro, eu não sabia o que é que era aquilo. Beleza, fui lá, quando eu cheguei, sentei no sofá, e aí ele saiu da sala que ele tava, que era a sala dele, o dono da loja. Ele foi até mim, ele olhou pra mim e ele falou: cadê seus pais? Estão no banheiro? Aí eu falei: não, a reunião é comigo mesmo. Ele falou: não, com você eu não tenho interesse em conversar, eu acho até que é ilegal conversar com você. E eu olhei pra aquilo e fiquei muito triste, velho, muito triste, fiquei acabado. Aí eu, beleza, fui embora e eu curto muito esse sentido de você canalizar essa frustração pra alguma coisa positiva. Boa. E eu olhei pra aquilo, aquela frustração que me veio naquele momento, aquela tristeza, eu falei: cara, eu vou esfregar na cara desse cara de que eu tenho potencial e de que idade não é fator pra se julgar ninguém, e sim resultados. Eu vou ter resultados e esse cara vai pegar o telefone e vai me ligar. E você deve ter recebido, como se documenta a tua jornada há muito tempo, também tem muito desse lance, né? Você começou a empreender, você tinha 13 anos. Sim. E com 13 anos, tem muita gente que deve olhar e falar: que absurdo, esse devia estar brincando, devia estar na rua, sabe, se divertindo, sendo criança. Só que uma grande diferença, infelizmente, tem muitas pessoas que perdem as suas infâncias para poder ajudar os pais e mães. A gente sabe o país tão desigual que a gente vive. Mas no seu caso, era sua, entre aspas, brincadeira, Eu brincava né, de cara? empreender. Nas minhas primeiras palestras eu falo sobre isso. Era uma brincadeira, né? Você sentiu um prazer enorme ali de Eu transformar sinto até nada em hoje, algo. eu Que nem sinto aquelas até crianças, hoje. às vezes, que sentem o prazer em montar coisa. Sabe, o cara tem prazer em construir ali robozinhos e desde cedo fica ali. E foi Ou o isso. jogo de videogame, o teu joguinho, entre aspas, era vender, era transformar nada em algo, era resolver o problema de alguém. Cara, sabe as doses de serotonina que são enviadas pra quem joga videogame, quando o cara tem uma conquista, passa de fase? O meu jogo de videogame era a minha vida empreendendo. Tanto é que, durante esse meu processo de autoanálise e de autoobservação, eu parei pra pensar que eu não entendia o que eu tava fazendo até os meus 14 anos. Até os 14, pra mim, tudo aquilo era uma grande brincadeira. Eu só comecei a entender quando chegou na conta da minha empresa o primeiro faturamento de 100 mil reais. Quando bateu 100 mil reais, eu olhei e falei: puta que pariu, o que é que tá acontecendo? A brincadeira tá ficando séria, então bora profissionalizar. Então, eu fui obrigado a amadurecer muito rápido, a crescer muito rápido, a aprender muito rápido, porque eu não sabia de porra nenhuma. Eu era um menino de 13 anos que não tinha nenhum background em relação a negócios e eu me dei o luxo de aprender à medida que eu avançava. E eu fico muito triste quando eu vejo a galera: não, você precisa esperar se sentir pronto pra começar a fazer alguma coisa. Como é que, sob qualquer perspectiva, eu poderia me sentir pronto com 13 anos? Não tinha como. Era impossível. E a coisa mais bacana de tudo isso, também sobre a minha perspectiva, é que eu comecei a documentar esse meu conteúdo em 2014. 2014 nem se falava sobre empreendedorismo. As pessoas nem sabiam que era startup. As pessoas falavam sobre inovação. A inovação já se falava. Eu quando fiz ADM, eu cursei administração, já, mas o que você faz na faculdade de ADM? Ah, tá perdido, né? Não sabe o que vai fazer. E ninguém falava empreendedorismo. Eu quero ter meu negócio e pronto, né? Essa palavra veio de um tempo pra cá, né? Ninguém falava, não era cool. Não era, virou. Não era legal ser. Caiu no mainstream, não era. Era apenas de quem trabalhava com isso de fato. Eu lembro, puta, faculdade eu entrei em 2004, era aquela coisa, puta, o que você quer ser engenheiro? O que você vai fazer tal? Isso, médico e tal. Tradicionais. Aí, o que você vai fazer administração? Não sabe não sabe o que é da vida, né? Então você vai pra algo mais genérico. Era assim, não era tão cool. Agora, até falando nesse ponto, vira e mexe, cara. Eu recebo essa pergunta e eu tenho muita delicadeza de responder da maneira certa, né? Caio, eu vou fazer uma faculdade, você acha que é decisivo, determinante e tudo mais? Eu acredito que eu queria muito a sua visão, porque eu coloco uma visão baseado
2004, a gente tá em 2021, a gente tá de 15 anos atrás. Então, a educação, ela se aprimora, ela evolui, às vezes não na velocidade que a gente precisa no Brasil, mas evolui. Você que já estudou fora, você que estuda aqui, você que tá ali vivendo esse ecossistema de faculdade e tudo mais, a gente sabe que tem muitos players, como eu, por exemplo, tenho superior incompleto, não cheguei a me formar. Entreguei TCC na faculdade, passei no TCC, só que tinha algumas DPs, minha carreira na venda direta já estava muito ganha, não fazia sentido para mim aquela alocação de tempo, né? Pegar o diploma em si. Então, acho que empreender, né, diferente de negócios tradicionais, que a faculdade é uma passagem obrigatória, pô, medicina, você é obrigado a fazer, ter o seu negócio próprio não é obrigatório. Mas eu acredito que nada é inútil. Mas é muito importante você saber buscar a coisa certa. Como que você foi buscar conhecimento? Já que você teve essa visão antes, né? Antes, você começou a empreender antes de passar por esse momento de faculdade. Qual foi seu critério para decidir? Porque eu sei que você não gosta de jogar tempo fora. E você sabe que na educação informal tem muita coisa. Você conhece os maiores players do Brasil, você sabe que, puta, às vezes uma faculdade eu ligo pra esse cara, fico uma hora com esse cara no telefone na faculdade. E como foi o teu processo decisório de uma escolha de uma faculdade para te auxiliar? Primeiro de tudo, muita gente, eu mesmo tenho certeza que você em algum momento também tinha, esse conceito de que a aprendizagem, ela se baseava no modelo formal, onde você sentava com o professor na sua frente e você recebia... Tipo, um dá, outro recebe, né? Um dá, outro recebe. Você recebia de maneira pacífica, de maneira totalmente passiva esse conteúdo, então você sentava e o cara te ensinava e você só aprendia dentro da sala de aula. Uhum. Pela própria circunstância que eu estava inserido na minha vida, eu fui obrigado a desenvolver a skill de aprender com tudo, de aprender com todos e de aprender em todos os momentos. Então, eu não tinha uma faculdade para fazer com 13 anos. Na escola não se falava nada sobre negócios. Sim. Eu não sabia muito bem onde pesquisar sobre esses assuntos. Nas redes sociais, só quem estava falando sobre empreendedorismo era a Bel Pass, era o Geração de Valor e o Murilo Gun e o Conrado Adolfo. Quando eu comecei a gerar conteúdo, só tinha esses players dentro do mercado. Então, tudo aquilo era muito novo, nem se falava sobre marketing digital ainda. Eu tive que aprender na marra, eu tive que desenvolver essa habilidade. Entretanto, eu acredito que é totalmente possível você aprender tudo o que você aprenderia em uma faculdade fora dela. Isso é um fato. Uhum. Mas a faculdade pode ser extremamente relevante para você fazer networking, para você se encontrar se você estiver perdido, para você conhecer pessoas que podem te ajudar a direcionar o seu caminho para algum lugar que de fato faça sentido para você. Eu optei por fazer faculdade. Eu achava que a solução para os meus problemas estava lá nos Estados Unidos. Eu achava que eu só iria encontrar alguma faculdade que eu me adaptasse lá fora. Eu morei 4 anos lá fora. Depois do Shark Tank, eu escrevi meu livro, eu vazei para os Estados Unidos. Morei numa casa de família, depois eu fiz uma boarding school, estudei em uma escola pública com filho de pedreiro, de marceneiro, onde eu aprendi um monte de coisa, que era uma realidade que eu não estava acostumado a conviver. Então eu coloquei o chinelo da humildade, pisei no chão. Se eu quisesse fazer amizade, eu teria que perder 200% da marra que eu tinha sobre qualquer circunstância. E eu aprendi muito, evoluí pra caramba, e essa minha experiência morando fora foi fundamental pra mim e pra quem eu me tornei hoje. E eu optei por fazer faculdade lá fora. Eu cheguei na faculdade com a expectativa altíssima. Onde que era? Era em Miami. Eu fazia FIU, Florida International University. Era a segunda melhor faculdade de negócios internacionais dos Estados Unidos, segundo o ranking. E eu sabia mais que os meus professores. Muito mais. Eles não sabiam nada, eles sabiam apenas ensinar as aulas que estavam prontas pelo livro. Ou seja, era aquele olhar muito acadêmico, assim, cartesiano. Academicaço. E você queria mais um ensinamento da rua ali, do campo de jogo, da batalha, né? Cara, você não sabe quão frustrante era pra mim entrar na sala de aula e o professor falando coisas que eu sabia que ele tava lendo o livro. Ele leu o livro e falou para as pessoas, porque eu sei que ele nunca executou aquele conteúdo. Se eu tivesse uma dúvida sobre algum negócio que eu estivesse criando e fosse falar com ele não saberia me responder. Muitas vezes ele vinha me perguntar sobre coisas. Então, essa perspectiva da faculdade tradicional, essa visão da faculdade tradicional, não se adapta mais para o mundo moderno. Como assim, Davi? Simplesmente... o mundo está mudando numa velocidade tão grande que não dá para você escrever um livro e esse livro sair atualizado. Uhum. Quando o livro é publicado, ele já está desatualizado. Ele já sai da editora com erros de continuidade, com diversos erros de tempo. De tempo. Cronologia.
o mundo está mudando muito rápido. Então, um professor que se preparou na faculdade há 30 anos atrás, ele, infelizmente, se ele não se atualizar, ele não está mais preparado para continuar entregando conteúdo nos dias de hoje. Então, se você quiser empreender, se você quiser crescer, a faculdade pode ser sim importante. Eu optei por fazer faculdade. Pessoalmente, eu estou fazendo faculdade aqui no Brasil, chamada Link. Eu larguei a faculdade nos Estados Unidos, vim para o Brasil, só que a minha faculdade é muito diferente do normal. Se você fosse me perguntar, Davi, entre fazer uma faculdade tradicional e não fazer faculdade, na minha situação, o que é que você faria? Não faria faculdade. Eu alocaria aquele tempo e aquele capital em diversas outras coisas. Isso um parênteses para quem quer ter o seu negócio próprio. Exato. Né? Porque existe no ensino informal muita coisa. Hoje, players que têm grandes negócios... Eu não tô falando que se você quiser ser médico, você pode simplesmente largar, não fazer faculdade. Eu gosto de reforçar isso, porque hoje o ensino informal... E o Flávio Augusto, ele fala muito isso. Ele falou, sabe por que eu fiquei bilionário, Caio? Por quê? Porque a escola é incompetente. Por quê? Porque o ensino inglês, se a escola fosse boa, porque tem inglês na escola, é obrigatório, mas como a escola tradicional tem essa incompetência, eu fiquei muito